para que o reino de Deus, para que Deus venha reinar na minha vida e na sua vida, é necessário acontecer um avivamento, é necessário acontecer um arrependimento, é necessário eu olhar para mim mesma, sabe? Porque é muito mais fácil a gente olhar para os outros, olhar para o pecado do outro, olhar para aquilo que o outro está fazendo, porque para nós é mais fácil, mais cômodo olhar para o defeito do outro do que olhar para o nosso. Nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos. Nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós e ver o que está errado dentro de nós. Então, nós começamos a olhar para a vida do outro, para as atitudes do outro, para as palavras do outro, enfim. O nosso foco deixa de ser nós e passa a ser o outro. Né? O foco tem que ser nós mesmos. Eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer que eu sou pecadora, que aquilo que eu estou fazendo, as minhas atitudes, não está alinhada com a palavra, não está alinhada com Deus. Então, para mim ter um relacionamento com Deus, para mim estar avivada, para mim ter a presença de Deus na minha vida, eu preciso me arrepender. Eu estava falando com umas pessoas que a gente está sempre junto, trabalhamos junto na obra, e eu estava orientando, dizendo da importância de chegar diante de Deus para se consertar, né? Do que está, sabe, aquilo que está dentro de nós e que só nós e Deus sabemos. Então, a orientação que eu dei, que eu dou é o seguinte: vamos chegar diante de Deus, vamos. Eu me incluo nisso. Nós temos que chegar diariamente diante de Deus e nos arrepender. Olhar para os nossos erros, para os nossos pecados e dizer: Deus, perdoa os meus pecados. Nós devemos dar nome para os nossos pecados, sabe? Porque eles têm nome. Denegrir a imagem do outro, nós denegrimos, sabe? Uma das coisas que Deus mais abomina é quando a gente denigre a imagem do outro. Quando eu falo mal de alguém, para alguém, estou matando aquela pessoa naquela pessoa. Aquela pessoa às vezes tem uma admiração, um amor, de repente eu chego e falo algo ali daquela pessoa, então eu estou matando. A palavra de Deus fala, me considera a pessoa que faz isso, é considerado um assassino. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, sabe? Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Nós temos que ter cuidado de olhar para o outro e, ao invés de falar mal dele, fala bem. Se não tiver nada para falar, é melhor não falar nada, ficar calado. E nós precisamos de aprender isso. Nós precisamos saber que que Jesus, ele veio para salvar toda a humanidade. Jesus, ele não veio apenas para mim, para me salvar, mas veio para salvar a todos. Um dia eu estava numa oficina mecânica, tinha levado meu carro para resolver um problema lá, e o rapaz estava mexendo nele e não estava conseguindo resolver o problema daquele carro. Era um jovem. E ele começou a falar umas coisas, sabe? E ele falou umas coisas lá e aquilo ali, na mesma hora, meu pensamento, e Deus falou assim para mim: eu não amo mais você do que ele. Estava nele, e que ele estava falhado com Deus, sabe? E Deus falou assim, na mesma hora, quando eu pensei, sabe? Deus falou assim para mim: eu não te amo mais do que eu amo ele. Ou seja, Deus, ele não me ama mais do que ama você. Ele não ama você mais do que ama aquela outra pessoa. Às vezes aquela pessoa que você olha para ela e só vê os erros dela. Você não consegue ver nada de bom naquela pessoa. Mas Deus manda dizer para você que ele ama aquela pessoa tanto quanto ama você, que procura fazer certo todo dia. O amor de Deus é igual ao amor de mãe para os filhos. Quando meus filhos perguntam: mãe, de quem a senhora gosta mais, de mim ou do fulano? Eu não tenho filho preferido, eu tenho filhos e eu amo todos de igual modo. Eu posso, claro, ter um relacionamento melhor com um do que com o outro. Às vezes tem um que eu tenho mais facilidade de lidar, sabe, de dialogar mais do que o outro. Mas a questão de amor, eu morreria por qualquer um dos meus filhos. Isso é amor. E Deus entregou o filho dele para morrer por nós. Mas para que nós venhamos desfrutar desse amor de Deus, desse grande amor de Deus, nós precisamos de nos arrepender, de nos chegar a Deus em arrependimento, dando nome aos nossos pecados, nos arrependendo, sabendo que Deus, ele nos perdoa. Não importa o pecado que eu cometi, o mal que eu fiz,
mas quando eu me arrependo. O arrependimento, ele está em eu ter ofendido a Deus. Tem muita gente que se arrepende por causa da consequência que o seu erro trouxe para ele. Às vezes ele cometeu algo, então aquilo que ele fez trouxe uma consequência para a vida dele tão grande que ele se arrepende. Então ele se arrepende não porque ele ofendeu a Deus com aquela atitude dele, não porque ele ofendeu o Criador com aquela atitude dele, não que ele fez outras pessoas sofrer com aquela atitude dele, mas porque ele está sofrendo uma consequência. E isso não é arrependimento. Então nós precisamos de olhar melhor para nós. Qual lugar, o nosso lugar no reino? Realmente nós estamos no reino de Deus, como Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus estava dizendo, arrependam e venham desfrutar daquilo que o Pai estabeleceu aqui na terra para vocês. Nós precisamos de aprender a desfrutar do grande amor de Deus. E Jesus, ele veio com seu grande amor, morrendo lá na cruz do Calvário, por cada um de nós, para que todos nós tivéssemos vida e vida com abundância. Essa é a vida que Deus tem para mim e tem para você, vida abundante. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, um beijo no coração de todos, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!